Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos dar sequência então ao nosso estudo dos cordados e hoje com o grupo das aves. O grupo das aves é um grupo bem importante, muito diverso no planeta, formatos corporais distintos e colorações e chamam bastante atenção pelos seus modos de vida também bastante diversificados, né? Então, alguns tipos de informações que são importantes para começarmos a estudar as aves é lembrar que é um grupo, né, de indivíduos que ocupam todas as partes do planeta. Então, os ambientes mais longínquos, mais frios, mais quentes, os ambientes mais desertos ou até os superpopulosos também estão presentes também no grupo das aves. Possui uma elevada dispersão e migração, eventos que são bastante frequentes no grupo das aves, devido à capacidade clara do voo, né? É um dos poucos vertebrados que tem a capacidade de deslocar-se no ar. E, frente a essa atividade corporal, houve a necessidade de uma adaptação. Essa adaptação é uma endotermia, a capacidade de geração de calor, e uma homeotermia, uma temperatura constante nessa geração. Então, isso demandou alguns fatores que são importantes para que acontecesse, que é o aumento da captura de alimento e a demanda de oxigênio. Obviamente, a demanda de alimento vem na necessidade de gasto energético para voar, e o oxigênio ele vem para suprir a demanda de oxidação que se há necessária para a geração de ATP, certo? Então, o animal, como tem capacidade de voo e o voar neste fluido ar, ele demanda muita energia, mais alimento e mais oxigênio são necessários, tá? Existem algumas evidências evolutivas que trazem à tona semelhanças com os répteis. A excreção de ácido úrico, por exemplo, uma herança vinda dos répteis. Uma epiderme queratinizada e seca, né? A exceção, claro, da região próxima à cloaca, que também existe uma relação grande cloaca de répteis, cloaca de aves. Uma fecundação interna, o ovo protegido pela casca e anexos. Esses anexos embrionários que vieram com o grupo dos répteis para a conquista do ambiente terrestre, o que deu o nome do chamado ovo amniótico, a presença do amnion, né? Novidades evolutivas, ou seja, somente as aves têm presença das penas, uma característica que somente essas aves têm. E os ossos chamados pneumáticos, ou seja, ossos que têm trabéculas, que estão cheias de cavidades e que estas cavidades ficam completamente cheias de ar e este ar normalmente é superaquecido, tá? Tudo isso para poder facilitar a capacidade de voo. Então, para voar, precisa-se de alguns fatores biofísicos, né? Ou seja, elementos que fazem com que esse animal vença os fatores abióticos e consiga fazer o seu papel de voador. Corpo aerodinâmico. Então, a aerodinâmica, há necessidade de um corpo fusiforme, não é? Um corpo que seja mais leve e que possa deslocar-se no corpo do fluido ar. Alguma estrutura que possa aumentar a área de contato com essa massa de ar, porém que seja leve. Então veio as penas. A quilha, que é um elemento ósseo, para facilitar o direcionamento e a posição corporal para que o animal possa se deslocar melhor no ar. E claro, músculos muito bem desenvolvidos presos a esta quilha. Então, o músculo peitoral, onde estão localizadas as asas, né, os membros anteriores das aves, muito bem desenvolvidos e presos num osso muito forte. Ossos pneumáticos, ossos longos, ossos com bastante capacidade de retenção de ar no seu interior, fazendo com que esses ossos fiquem leves e ao mesmo tempo resistentes. O intestino grosso curto, ou seja, aumentando a velocidade da passagem da massa fecal para fora. O animal, quanto menos peso carregar, melhor. A ausência de bexiga urinária não é presente,
pensando nos fatores biofísicos. Não é nada inteligente usar uma bexiga urinária, carregar peso. Então o animal excreta o ácido úrico rapidamente junto com as fezes. Já repeti, né? Aqui a excreção pelo ácido úrico. Uma forma de excreção menos tóxica e com menos quantidade de água incluída. O centro de equilíbrio bem desenvolvido, ovíparos, animais que põem ovos e ovos com casca e olhos com membrana nictante. Uma membrana nictante é uma membrana resistente, tanto para mergulhar quanto para poder voar em altitude. Os olhos não ficam secos, né? Então, ao voar em altimetrias, no frio, o olho protegido com uma estrutura nictante, ele pode ficar protegido e assim resistir às intempéries do voo, né? Então a anatomia das asas sempre mais fusiformes, né, achatadas, uma presença dos chamados ossos pneumáticos e por perto desses ossos pneumáticos a presença dos chamados sacos aéreos. O que seriam esses sacos aéreos? São prolongamentos, né, das estruturas de respiração. Eles se estendem através do tórax e permite que esse órgão seja continuamente ventilado e com ar fresco, tendo uma inspiração e uma expiração sempre presentes. Esses sacos aéreos são típicos dos animais reptilianos voadores, vamos dizer assim, tá? Dando um pouco de spoiler na minha fala sobre a evolução. Então, esses répteis que conseguiram alçar voo adaptaram-se tendo, então, a presença de sacos aéreos. Grupos de aves, então, que são características. O grupo das ratitas são as aves que são menos derivadas, né? O que antigamente chamávamos de primitivas. A base do cladograma. Não apresentam a chamada carena, que é a quilha, né, do externo, onde permite a fixação dos ossos peitorais, ou seja, esses animais não voam, né? Aqui estão as avestruzes, as emas e as casuares. Vai ter exemplos mais à frente com fotos. E as chamadas carinatas, as aves chamadas modernas, as mais derivadas no cladograma. Carena e capacidade de voo. Aqui uma estrutura anatômica óssea, tá, de uma ave, onde nós temos as vértebras do pescoço. Aqui continua a coluna vertebral, chegando até aos últimos segmentos, né, da cauda, que muitas vezes é curta. A quilha, o externo, né, o osso externo, que os humanos também têm, né, muito menor. E que essa quilha, ou carena, fixam-se os músculos fortes para movimentação deste osso, que é muito forte, o húmero, né? É possível perceber aqui nos últimos segmentos, tem o húmero rádio, né, e a ulna, e aqui em cima estão os dedos, né? O que sobrou dos dedos dos répteis. Neste caso, esse esqueleto é um esqueleto bastante atual, que mostra uma compactação óssea, né? Os ossos são bem compactados, um menor número de ossos, finos, mas muito fortes, tá? Bom, é possível observar também nessas ratitas um grande comprimento de pernas, né? Os membros posteriores das ratitas, muito desenvolvidos ao caminhar. Eles têm o hábito de pastar, né? Pescoços longos, são altas do chão e imprimem uma velocidade bastante grande, né? Já o grupo das carinatas, aquelas que têm a carena, e aí já tem variados nomes. Claro que deve ter pensado que a galinha, por não voar, era uma ratita. Não. Ela foi domesticada pelo homem há algumas centenas de milhares de anos para poder ficar próxima e poder usar-se da carne. Então tem vários exemplos aqui das carinatas, né? Aves que têm capacidade de voo e presença do externo desenvolvido, segurando, né, os ossos das asas. Sistema tegumentar. Falar sobre a pele das aves é falar um pouco sobre a pele também dos répteis.
É uma epiderme pluristratificada, bastante queratinizada, né? Seca, impermeável. Claro, a diferença é bastante gritante, né? A diferença entre a pele dos répteis e das aves, ela se destaca nas aves a presença das penas. Mas é possível ver algum pouco de réptil nela. Se observar aqui a foto de baixo, né, da pata dela, aqui um pouco dessas, vamos dizer assim, essas pequenas placas, né? A pele bastante enrugada, lembrando muito as pernas de um lagarto, né? Então esse enrugamento que tem aqui na pata das aves é um tipo de enrugamento que lembra um tanto o seu ancestral reptiliano, né? A presença de garras e escamas, né? Um revestimento e proteção, algumas aves, né, têm essas escamas nas patas, bem evidentes, e a base da cauda. A base da cauda possui uma chamada glândula uropigial ou uropigiana, que está aqui na foto do centro. Ela é muito comum nas aves, principalmente, bem desenvolvidas em aves que são de hábito aquático. Então, por exemplo, os patos, os gansos, animais como, por exemplo, colhereiro, animais que estão em beira de água, principalmente, ou mergulham, né? Eles precisam fazer uma impermeabilização das suas penas, para que elas não pesem. Nada melhor do que produzir um líquido impermeabilizante, que é feito de gordura, a base é uma gordura, e secretá-lo por essa glândula chamada uropigiana que fica na base da cauda. Tá? Então, eles frequentemente, quando vocês visualizam os patos, os gansos, né, lá na base da cauda, com o bico, passando o bico e passando pelas penas, elas estão impermeabilizando as suas penas, para que a água não encharque-as e não deixe o animal pesado sem condições de voo. Tá? As penas que têm uma natureza proteica queratina, típica proteína dos vertebrados, auxiliam na chamada homeotermia, ou seja, o mantenimento da temperatura gerada pelo corpo, da endotermia, ok? Funciona como isolante térmico e é usada, dependendo, né, como um atrativo para a cópula. Esse isolante térmico bem importante não só em aves do frio, mas também em aves de temperaturas bem quentes. Então, impede com que a temperatura escaldante entre em contato com a pele do animal e faz aquele isolamento térmico, o indivíduo consegue se manter fresco embaixo das penas. Tá? Bom, dimorfismo sexual também é observado aqui numa espécie, né, chamada gavião real, onde o macho muito mais exuberante e colorido, a fêmea muito discreta. O macho com uma crista bem avantajada, muitas vezes exibe um comportamento de cortejo da fêmea, com cânticos ou até mesmo com uma dança. Né? Aves podem fazer exibição de suas cores, de suas penas, das suas habilidades enquanto macho, para tentar atrair a fêmea. Tá? O sistema digestório é do tipo completo, uma digestão extracelular e ausência completa de dentes. Os bicos, chamados bicos córneos, são especializados para os diferentes tipos de alimentos. Podem ser desde insetos, podem ser sementes, pode ser rasgar uma alga, rasgar uma planta, né? Caçar, pescar. Então depende muito do alimento. As aves foi um dos grupos de reptilianos, derivados reptilianos, que mais se especializou na onivoria. A onivoria nas aves ela é uma das mais exuberantes, vamos dizer assim. As aves elas podem se alimentar tanto de insetos em determinadas épocas do ano, quanto de plantas e sementes. A mesma ave, em outras épocas, onde falta um alimento, ela forrageia, ela se alimenta de outros tipos de ofertas alimentares. Tá? Então, nessa porção do esôfago, o que é muito comum a gente ouvir falar, a porção do esôfago existe uma estrutura de armazenamento que nós chamamos de papo. Tá? O esôfago é dividido em duas partes, o esôfago é dividido
numa estrutura de armazenamento, chamado de papo, e o estômago, logo abaixo, tem uma estrutura mais musculosa, tá? Onde ocorre a chamada trituração dos alimentos. Então, a porção esôfago possui o papo para armazenar, e a porção do estômago possui a moela, que é para fazer a trituração dos alimentos. Nessa moela é possível encontrar pedras, seixos, né, que o animal vai ingerindo ao longo da sua ciscada, da sua alimentação, e às vezes intencionalmente. O animal ingere pedras para que seja colocada na moela e ele consiga fazer a moagem dos grãos. Essa moagem é justamente para quebrar a estrutura rígida dos grãos. Tá? Já o intestino grosso, ele é curto e não armazena praticamente nada de fezes. É uma adaptação, como eu havia mencionado, para o voo. Então aqui tem rapidinho uma anatomia interna, né, do sistema digestório das aves. Pegamos uma galinha como exemplo. Tá? Aqui temos então a língua, uma faringe, desce ao esôfago e a primeira divisão, e única, né, vamos dizer assim, deste esôfago é o papo, que armazena. Né? O papo faz a armazenagem e gradativamente vai liberando, tá, o chamado alimento, né, que ali foi armazenado. Vai descer para o estômago, onde ocorre o trituramento pela moela. Tá? O fígado é um grande colaborador de enzimas digestivas e faz com que esse alimento moído seja envolvido pelas enzimas digestivas e passe para o tubo digestivo já para a absorção. Os chamados cecos são parte do tubo digestivo, algo equivalente ao sistema de intestino delgado do homem, tá? Onde aqui nesses cecos haverão protozoários, bactérias que quebram a celulose e fazem com que haja o aproveitamento de todo o nutriente, gorduras, proteínas que existem nos vegetais. Rapidamente é passado esse alimento, aliás, o que sobrou, né, do processo de absorção do nutriente, formação rápida das fezes e liberação. Tá? Então nota que é um tubo digestivo curto devido ao hábito alimentar desse animal. Ele vai conseguir fazer uma digestão mais rápida se for ingerido, por exemplo, insetos. É muito mais rápido tu degradar um inseto do que degradar grãos. Tá bem? O hábito onívoro, né, por exemplo, das galinhas, é possível observar isso. E um caso clássico, né? Tá aqui a foto desse animalzinho muito bonito nas Ilhas de Galápagos, onde Charles Darwin esteve, né, no século XIX e escreveu a sua teoria já comprovada, da variação dos bicos dos tentilhões conforme a fonte alimentar. Então, os bicos dos tentilhões eram oscilantes de ilha para ilha, de acordo com o tipo, formato de frutos e sementes que haviam naquela ilha. A espécie era a mesma, os bicos variavam. Tá? Então, com isso, obviamente, quando ficava se misturando genes dentro de cada ilha, né, os genes foram cada vez mais sendo selecionados para o bico mais adaptado e houve o processo de especiação em um curto prazo de tempo. Uma variação de dieta devido à posição e tamanho e força, né, vamos dizer assim, resistência do bico. Falar em bicos de aves é uma grande variedade. O animal não tem muita capacidade de prender, né, a sua presa. Então ele usa o bico como um fator de captura, seleção do alimento e conseguir perfurar, se preciso for, objetos para conseguir esse alimento. Um animal generalista, por exemplo, que é o primeiro aqui de cima, ele apresenta um bico bem tradicional. Tá? Generalista, ele vai ser onívoro, né? Ele come grãos, ele come inseto, ele come o que for. Por exemplo, os insetívoros, eles têm um biquinho um pouquinho mais curto, tá? Ele esgravata, ele vai, entre os vegetais, ele vai rapidamente poder
pinçar, vamos dizer assim, os seus insetos. Insetos de tronco, o caso do pica-pau, um bico muito resistente. Rede de pesca, né? Limícola. O que é limícola? Um animal que está no limo, praticamente peneirando o limo atrás de plâncton, né? Tanto zoo quanto fito. O talhamar, por exemplo, esse animal aqui, ó, que ele em voo, ele coloca essa ponta desse bico na superfície da água e vai rasgando a superfície do mar, vai rasgando a superfície em busca de, quando ele toca no peixe, ele pesca e fecha, né? Nectívoro, néctar de flor, frugívoro, frutos. Então ele vai adaptando, esses animais adaptam, né, a sua forma de bico para a sua forma alimentar. Para o sistema circulatório, sempre lembrando que o sistema circulatório das aves é do tipo fechado, como todos os cordados. A circulação é dupla e aqui vem a novidade. É uma circulação completa. O coração possui 4 câmaras, 2 átrios, 2 ventrículos. Diferente dos crocodilianos, esses ventrículos não possuem comunicação entre si pelo forame de Pannisa. Não há mistura do sangue. O sangue arterial, ele passa inteiriço pelo coração, sem se misturar com o venoso. O sangue venoso passa inteiriço, sem se misturar com o arterial. Então não há mistura devido à necessidade de 2 fatores. O primeiro, a mais alta possibilidade de se ter para o voo, oxigênio. Sem oxigênio não se gera ATP para o voo. E mantenimento e geração da temperatura interna. A grande demanda energética para manter a temperatura e o oxigênio para a contração muscular no voo faz com que esses animais precisem ter o coração com 4 câmaras e com altíssima eficiência de demanda de oxigênio. Essa concentração de oxigênio no sangue é uma das mais altas. É considerado o animal com melhor circulação e respiração do reino animal, tá? Em se falar de cordados, principalmente, tá? Então aqui temos o esquema, né, do sistema circulatório fechado, duplo completo, tá? Onde temos em azul o sangue venoso chegando no átrio, passando do átrio para o ventrículo, tudo aqui lado direito, tá? Subindo pela artéria pulmonar, indo em direção ao pulmão. Se o sangue está indo em direção ao pulmão, ele precisa ser oxigenado, é por isso que ele vai para lá. Do pulmão ele sai, desce pela artéria aorta, volta para o coração através do átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, sai do ventrículo esquerdo em direção, oxigenado em direção ao corpo. Todo o sangue oxigenado que sai do coração, ele vai para o corpo. Isso é uma regra do sistema circulatório fechado, duplo, completo, para todos, aves e mamíferos, tá? No corpo, os capilares fazem a chamada hematose, né? Fazem a troca de oxigênio e dióxido de carbono e o sangue torna a ser venoso e o ciclo se fecha voltando para o coração, um sangue venoso. Essa é a circulação, é só observar, pessoal. Se tu traçar aqui uma linha imaginária ao centro do desenho, tu vais verificar que não existe comunicação do azul com o vermelho a não ser nos capilares, tanto pulmonares quanto corporais. O sistema respiratório são pulmões eficientes, talvez seja o melhor pulmão do reino animal. Estão ligados a 9 sacos aéreos e se estendem até os ossos pneumáticos, adentram ossos pneumáticos. A ventilação do pulmão diminui a densidade do corpo e provoca uma refrigeração. Mesmo assim, existe a possibilidade de muitas aves, dependendo do tempo, do clima, do momento, aumentarem muito a sua temperatura durante o voo. O que não é incomum vermos pousados as aves, depois de longos tempos de voo, pousadas, com as asas abertas para resfriar o corpo. Tá? A entrada do ar
do corpo, provoca numa estrutura chamada de seringe, né, que fica próximo à traqueia, o som. É como nós, nos mamíferos, temos as fendas vocais. A seringe nas aves, ela tem comprimento, tamanho, ondulações distintas. Provoca uma estridulação dessas fendas da seringe e que o animal, ao abrir e fechar o bico, inalar e exalar o ar, mais exalar do que inalar, ele vai provocar aquele canto típico de cada pássaro. O macho muitas vezes canta de um jeito, a fêmea de outro. Às vezes a fêmea nem canta, né? Então, a seringe é um órgão que é produtor de som. E o som, para esses animais, serve para várias coisas. Desde uma competição entre machos por território, até a corte pela fêmea, até mesmo uma marcha, vamos chamar assim, uma dança nupcial, para que o macho copule com a fêmea, e aí vai, tá? Uma comunicação social e etc. E a laringe, então, junto com a seringe, modula o som produzido. Então, o macho atrai, faz a defesa do território, acabei de falar isso, né? E exibe comportamentos similares, tá? Então, aqui só um esqueminha te mostrando, basicamente, a traqueia, a seringe e a laringe, né? E que faz aqui uma interligação com os sacos aéreos, pulmões e etc. Tá bem? Falando do sistema esquelético, temos que falar do sistema esquelético. Comparativamente, o externo humano, minúsculo, né? E com uma quase participação discreta, fechando as nossas costelas, né? Aqui nas aves ela é fundamental. Se nós tivéssemos talvez um externo 10% tão forte quanto o de uma ave e usássemos para poder nadar, talvez tivéssemos uma mobilidade na água muito melhor. Talvez, né? Enfim, esse osso externo, né, numa ave, muito mais proeminente. Nota que ela faz um balanço, né? Ela está numa posição aqui em que ela está em equilíbrio com a estrutura do corpo da ave. Ou seja, se tu traçar uma ordenada e uma abscissa aqui, tu vais ver que nesse desenho ele está praticamente ao centro de gravidade. Esse externo opera com um centro gravitacional para a ave. Tá? E o sistema esquelético, os ossos, ocos, né? E pneumáticos. Aqui estão as tais trabéculas, né? São pequenas traves pequenas, né? Olha aqui, ó. Traves pequenas que fazem ligação e dão uma estruturação melhor para os ossos que são praticamente ocos. É claro que aqui está sem os sacos aéreos, né? Mas tem muita resistência e leveza. Tá? Então é necessário que exista esse tipo de modificação para poder o animal alçar voo. O sistema nervoso, o encéfalo, é muito desenvolvido. Eles possuem um centro de equilíbrio muito aguçado e uma visão extremamente desenvolvida. Enxergam cores, eles possuem pálpebras muito desenvolvidas, membrana nitificante, tá? Aqui, por exemplo, ó, os olhos com membrana nictante, para fazer a proteção. Esse aqui é um grande exemplo de um animal que provavelmente pela estrutura do bico, deve ser do grupo dos gaviões, né? Os falconídeos. E esse grupo aqui tem pálpebras bem desenvolvidas. Indivíduos que são endotérmicos, controlam a sua temperatura interna, né? Produzem calor e controlam, tentam fazer o mantenimento. E uma produção de mais calor fazem uma boa oxigenação de tecidos, grande ventilação do sistema respiratório, geraram o coração com 4 cavidades e um isolamento térmico. São tantas vantagens de ser endotérmicos que faz com que, por exemplo, a gordura subcutânea seja pouco utilizada. Eles usam a gordura subcutânea, quando necessário, como forma de reserva, basicamente. Mas em alguns momentos, para animais que precisam dessa gordura subcutânea, aí eu entro com o exemplo dos pinguins, né? Não voam, eles nadam, né?
talvez seja uma outra forma de voo, né? Essa gordura subcutânea, ela é utilizada como isolamento e é necessária, mas outros animais não guardam tanta gordura. Então, usa-se muito mais da atividade do voo como geradora de calor e penas, né? Penas longas, densas, como um isolante térmico. Para reprodução, as aves são dioicas, sexos separados, fecundação interna, tá? Onde as cloacas fazem justaposição. Uma fica próxima à outra e o macho coloca os espermatozoides rapidamente na cloaca da fêmea. Não existe a presença ainda de um pênis. Tá? O desenvolvimento é direto, nasce um indivíduo juvenil, muito semelhante ao adulto. É claro que ele muda penas, né? Faz uma mudança inicial de penas para a fase adulta que voa ou não. Né? Mas existe mudança da penagem. E indivíduos que são ovíparos. São raríssimos, para não dizer não existe, casos de indivíduos que não tenham ovos. Tá? O ovo com casca calcária e todos os anexos embrionários herdados dos répteis. Tá? O córeo, o âmnio, né? O alantoide, saco vitelínico, o alantocóreo e etc. Tá? É possível, pessoal, como esse desenho foi escaneado do livro, é possível que vocês possam pegar material, né, do livro de vocês ou até mesmo das apostilas que eu deixo disponível para vocês verem a função de cada um desses anexos ou até mesmo utilizar da aula de répteis para vocês verem o que cada anexo embrionário faz. Tá? É muito evidente o dimorfismo sexual, tá? Machos e fêmeas com cores e comportamentos e tamanhos diferentes. O comportamento de corte talvez tenha sido, nas aves, um dos elementos de maior estudo ultimamente, a etologia no comportamento de acasalamento, etologia é o estudo do comportamento animal. Né? Ele é exibido normalmente pelo macho, ele que tenta atrair a fêmea, e é bastante frequente nas espécies. Um comportamento discreto ou um comportamento mais exibicionista? Depende. Tá? Canto, movimentação do corpo, das penas, construção de ninhos, oferta de pedrinhas, oferta de flores, oferta de um ninho arranjado. Então tem vários tipos de corte. Tá? E o cuidado parental. O cuidado parental, este é um marco definitivo no sucesso da diversidade das espécies de aves. As aves, elas por viverem normalmente atreladas à vegetação, elas, na sua construção do ninho, como se não bastasse, precisam tomar conta das crias. Porque as crias são muito sensíveis à predação por outras aves, competição, né? São sensíveis à falta de alimento e até mesmo ao padrão de altura que muitas aves colocam aos seus ninhos. Então a fêmea e o macho, depende da espécie, pode vir a alimentar os seus filhotes através do chamado leite da ave. Ou seja, a ave ela vai se nutrir ao longo do dia, tá? E vai produzir no seu papo uma enzima que vai degradar esse alimento e ele vai regurgitar para os seus filhotes. É como se a fêmea produzisse uma papinha de insetos, principalmente. A fêmea busca muito insetos. Não é à toa que a maior época reprodutiva está na primavera e verão, onde tem o boom dos insetos, né? Então, os insetos, o alto teor de gordura e o alto teor de proteína, auxiliam no desenvolvimento rápido das crias das aves. Aqui mais um exemplo de morfismo, né, sexual, muito evidente, que é o caso do pavão, o de cima o macho, de baixo a fêmea, super discreta. Né? Então o pavão é um animal que ele exibe uma dança, né, uma dança nupcial, na tentativa de agradar a sua fêmea. Tá? E as aves têm um comportamento muito interessante, que talvez seja aqueles que, no estudo etológico, né, do comportamento animal, seja um dos mais bonitos de se fazer, que é o tal do imprinting. O imprinting é o que tu consegue ensinar para uma ave. A ave tem uma capacidade muito grande de aprendizado.
Então, esse imprinting, que muitas vezes está relacionado ao comportamento do mais velho, os mais novos imitam. Imprinting é isso, é imitar. Então, as aves conseguem, desde jovens, imitarem os mais velhos. Se, por exemplo, tu criar uma ave dentro de uma espécie, dentro do ninho de outra, ela pode adquirir o comportamento, de outra, dessa ave que ela está sendo criada. Então, esse comportamento é algo que vem sendo estudado há muito tempo e vem dando resultados bem interessantes, como é o caso, então, do aprendizado. Bom, chega a ser chovendo molhado, né? Falar da importância ecológica das aves. Controle de população de insetos. As aves vêm perdendo hábitats. E os seus hábitats reprodutivos, caça, tráfico internacional de aves, biopirataria, né, no caso. Então, o controle de populações de insetos e roedores são feitos por aves. Tá? Quando eles perdem hábitats, eles perdem chance de reprodução, chance de fazer a sua manutenção da sua espécie e a cadeia trófica, né, o grupo, a engrenagem que eles fazem parte começa a entrar em descompasso. Polinização de flores também, muitos deles são. Não ocorrendo polinização de flores, não há geração de frutos, não há geração de novas populações de plantas. A dispersão de sementes, não é? Zoonoses, né? Muitos pombos, através das suas fezes, são transmissores de doenças bastante severas. Através do guano, né? O guano é um tipo de fezes típico de aves marinhas. E esse guano, ele é rico em nitrogênio, muito utilizado na agricultura como adubo natural, como é o caso da foto aqui ao lado. Tá? Então, a importância ecológica das aves é fundamental para o mantenimento de equilíbrio dos ecossistemas. Fazer um pequeno parênteses aqui, falando de aves migratórias. Elas que se valem de referências geográficas, como, por exemplo, as montanhas, paisagens. Como já havia falado, eles têm um alto poder de memorização. Né? Os rios, costas, sol, estrelas. Tá? Então, tem vários mapas geológicos, vamos falar assim, astrológicos. Astrológico não, astronômico. Astronômico, que pode ser atrelado, então, às aves como um ponto de referência, né, para as suas migrações. Normalmente, as aves usam sempre as mesmas rotas, sempre os mesmos pontos de descanso. Dependendo do ponto de descanso, da interferência antrópica, esses pontos de descanso têm se tornado cada vez menos frequentados devido à interferência humana, à destruição do habitat e, obviamente, à poluição. E a evolução das aves e os dinossauros tem relação? Acredita-se, né, que na era do Mesozoico a evolução das aves havia começado através de um lagarto, um pequeno lagarto, tá? Que através de uma mutação, como boa parte dos processos evolutivos acontecem, mutações e seleção natural, né? Aconteceu a mudança das pernas dianteiras, né, das patas dianteiras desses indivíduos para estruturas longas, abertas, e que as suas escamas aumentaram de tamanho e, digamos assim, dividiram-se, formando o que hoje nós chamamos de penas. Tá? Então, o Archaeopteryx, que é o que nós temos hoje como possível e mais evidente fóssil de aves. O ancestral direto do grupo das neórnites, o grupo das aves, é um Archaeopteryx. É uma ave, se assim dá para dizer, quase um lagarto com cauda e uma boca ainda com dentes,
mas com penas, né? Com uma fortificação óssea bem avantajada. Ele não voava bonito como um pombo, mas ele tinha uma capacidade de fazer pequenos voos planados, tá? E aqui tem um fóssil, né? O fóssil, vamos dizer assim, do Archaeopteryx, tá? Está depositado num museu. Agora eu vou errar a localização, talvez esteja no de Londres. Esse Archaeopteryx, ele foi encontrado na Alemanha e ele tem um registro de 150 milhões de anos, tá? Aqui eu deixei um texto bonitinho. As aves são dinossauros? Mas é para refletir. Tu pode pausar o vídeo, ler, refletir. E 2 textinhos bacanas para tu pegar e clicar. Como as aves da era dos dinossauros sobreviveram ao apocalipse pós-asteroide. Coisa interessante. E os dinossauros que não morreram. É o caso aqui do nosso grupeto de aves, tá? Todos eles publicados pela National Geographic, tá? Todos em português. Então vale a pena vocês olharem esses textos, né? Para ampliar teu conhecimento. Certo, gurizada? Bons estudos e até a próxima.